Mais uma semana de alta, e o IFIX fechou aí aos 3.106 pontos. E fica a dúvida, vamos continuar encontrando oportunidades nesse mercado de alta? Estamos na 11ª semana consecutiva de valorização e estamos caminhando aí para o número histórico que eu vou trazer aí para vocês. Como que a gente faz para continuar encontrando oportunidades nesse mercado com essa valorização mais consolidada que a gente está vendo do próprio IFIX? Tudo isso e de mais importante que você perdeu nessa semana no seu FIIs e Finanças. Herbert Risser, roda a vinheta. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças, esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática, rápida, objetiva de tudo que aconteceu na semana e com muita análise. E sem mais delongas, vamos logo para o nosso cenário macroeconômico. Eu sempre começo o nosso vídeo falando dessa perspectiva macro de juros, inflação, Selic também e o Boletim Focus, né, que eu vou começar a dar uma invertida. Eu começava falando sobre curva, sobre o Boletim Focus. A gente teve boas notícias em todas as pontas ali, tanto IPCA, PIB, câmbio e também Selic. No cenário do IPCA, nós já estamos na 5ª semana consecutiva de queda, na faixa de 5,12. Lembrando que há 4 semanas atrás a gente estava quase na ordem de 6%, né, de inflação. Então, uma variação bem expressiva. Já para 2024 também a perspectiva de queda, já para os 4%, a gente estava ali no 4,13%. PIB para cima também, 2,14% nessa última apuração, ante a 1,2% há 4 semanas atrás. Então, praticamente quase, né, a metade, né, há 4 semanas atrás, o PIB veio para cima forte, aí, com questões de combustíveis e etc. Só que na ponta de 2024 a gente está observando uma queda pela terceira semana consecutiva, mas é uma queda um pouco, ser aqui justo, uma queda mais leve, né? Caiu de 1,30 para 1,2, e no câmbio também uma perspectiva de queda no câmbio para faixa de R$5 aí o findar de 2023 e 5,10 para 2024. Já na perspectiva da Selic, a gente teve Copom, o famoso Copom dessa semana, que tá com uma perspectiva com um tom um pouco mais hawkish. Eu vou falar um pouquinho disso, mas no caso do Boletim Focus, a gente está nessa semana de queda na perspectiva do findar aí para 12,25 ante a 12,50 aí há 4 semanas atrás, e também queda ali no findar de 2024 para 9,50, então uma queda um pouco mais expressiva, né, em 2024 do que no comparação ali com 2023. Já a curva longa, a NTNB 2035, que a gente está acompanhando praticamente toda semana desde que eu comecei o FIIs e Finanças, a gente já está na faixa de 5,30. Lembrando que há 90 dias atrás a gente estava aí em faixas superiores a 6%. Então, esse fechamento novamente de curva longas tem apreciado aí os fundos imobiliários. E voltando mais um passinho atrás, antes de a gente ir para frente ali na questões do que aconteceu na semana, de variações, o Copom, a gente teve a 7ª semana consecutiva de mantimento da taxa Selic em 13,75, e todo mundo esperava um tom menos hawkish, né, do que foi, e hawkish é um jeito bem Faria Limer de falar, e é um tom mais duro, né, em relação à política monetária, e eles tiraram, assim, aquela parte que cogitava subir juros, né, cenários alternativos, e a discussão agora é quando vai reduzir, sim, só que eles não deram nenhuma sinalização de quando será essa redução. Então, todo mundo estava esperando aquele sinalzinho de que na próxima a gente já pode ver uma queda, e eles não deram nenhuma sinalização. Então, o mercado até que viu isso como bom, né, essa autonomia do Banco Central, mas a gente esperava um tonzinho um pouquinho mais leve e que desse uma abertura já para queda de taxa Selic na próxima reunião. Então, vamos continuar observando os próximos passos, né? Então, sobre esse cenário de Selic a 13,75 já está meio que batido, né? E muitos influencers aí falavam, quando a Selic cair, né? Alguns sonhavam que a Selic ia cair, os fundos imobiliários iam subir. Só que a gente tomou uma alta forte para cima aí dos fundos imobiliários, mais de 10%, né, desde a mínima de 2023,
uma valorização cerca de 8% nesse ano. Então, você que estava observando vários influencers falaram que a Selic ia cair para o IFIX, uma coisa relacionada com a outra, perdeu uma boa oportunidade. Você que acompanha o FIIs e Finanças, vem observando que a gente está olhando outras curvas, a gente está olhando o valuation relativo. Para quem não sabe o que é valuation relativo, confira o último vídeo. Então, dado todo esse cenário isto posto, né, o famoso isto posto, tivemos mais uma semana de alta. A gente está na 11ª semana de alta, como eu disse, e uma alta que foi expressiva, né, quase 1%, 0,78 nessa semana no IFIX. No mês a gente está com uma valorização de 3,10, o mês está acabando já, mas no ano a valorização chega a 8,30%. Então, tá muito em linha com o Ibovespa no ano, aí, o Ibovespa está no 8,42. Então, é uma alta bem expressiva, considerando os fundos imobiliários, né, em 6 meses você ter essa valorização de 8, mas a gente já vinha observando um valuation muito atrativo em todos os segmentos e nos principais fundos. Há 6 meses atrás, por exemplo, a gente tinha um cenário completamente diferente do que a gente tem agora, né, de uma perspectiva já de melhoria na perspectiva macroeconômica, né, nesse caso que a gente está observando, o fechamento de curva, né, que vocês vêm observando. Então, isso vem favorecendo o mercado de fundos imobiliários. E isso, eu vou colocar também aqui para vocês observarem um gráfico muito interessante desse número recorde que a gente está chegando, né? A gente chegou em 11 semanas seguidas, então cada barra, assim, eu fiz esse levantamento com cada barra em cada ano, número de semanas consecutivas de alta, desde 2011. Então, a gente começa ali em 2011 com 8 semanas consecutivas de alta, numa alta de aproximadamente 6%. Então, a linha seria a valorização percentual e as barras aí são o número de semanas em alta. E agora nós estamos em apenas, né, entre aspas, 11 semanas de alta. Não estamos nem próximo do recorde ali de 2015, que nós tivemos 17 semanas de alta, mas em 2015 nós tivemos, né, essa valorização de cerca ali de 11%, 10,5%, e a gente está numa valorização de 11,9%, que é muito próximo dos 12,38% que valorizou ali no ano de 2012. Então falta só 0,48% para a gente bater essa marca aí de semanas, valorização em semanas consecutivas, né? Chegar no número 12, que é o número de semanas consecutivas de valorização que a gente teve ali em 2022, já vai igualar 2022, se na próxima semana a gente também tiver valorização, e se passar do 0,50%, né, de valorização na semana, vamos ter um número histórico em termos de apreciação em semanas consecutivas. E aí fica aquela pergunta, né? Como que a gente faz para continuar encontrando boas oportunidades, né, nesse mercado que vem se consolidando? Tem espaço ainda para valorização? Na minha visão é que sim. A gente tem apenas 16 fundos acima do valor patrimonial, e ainda que tijolo tem muita gente que tem polêmica e tal, então tem fundo de tijolo também acima do valor patrimonial, mas esses fundos, muitos deles já estão sinalizando emissões, e isso dá um percentual de 14% dos 111 fundos que estão listados aí no IFIX. Então ainda temos oportunidades, principalmente quando a gente olha o valuation relativo, que os fundos de galpões, por exemplo, que são os mais apreciados, estão aí com 0,98 vezes o valor patrimonial, ou seja, está com 2% de deságio, seguido pelos shopping centers ali, que também estão com 0,98 do VP, e os fundos de papéis que estão ali 0,94. Então a gente tem desconto, boas oportunidades em todos os segmentos, né? Na minha visão, essa oportunidade ela é icônica, né? Porque a gente já tem uma sinalização muito positiva para os próximos passos aí no contexto mais macroeconômico, e ainda boas oportunidades na mesa para serem aproveitadas. Já sobre as principais altas nos segmentos, o segmento de varejo foi o que liderou essa semana com uma alta de mais de 2%, o IFIX novamente valorizando 0,78%, seguido aí o varejo por galpões logísticos, que valorizou 1,6%,
depois fundos de fundos, shopping centers, lajes corporativas e papel ali que ficou no lado a lado em 0,28%, mas também com valorização, então valorização em todos os segmentos. E nosso top 5 altas e baixas, liderando as altas, o RBRL11, fundo de galpão logístico valorizando aí 6,64%. Todos os 5 primeiros são fundos de tijolos, exceto o RBRF, que é um fundo de fundo, né? E seguido pelo RBRP11, fundo híbrido, também valorizando 6%. E em quinto lugar, o LOGCP LGCP11, também com uma valorização expressiva de 5,65%. Já na ponta da queda, quem liderou as quedas foram o TORG11, com uma queda de 3,08%, seguido pelo JSRE, fundo de laje corporativa com quase 3% de queda, DEVA, BCFF11 e, em quinto lugar, o Alzirão com uma queda de 1,79%. E nosso quadro sobre os top comentários, ele está sendo repensado, já que a gente está fazendo uma live semanal, eu, o Arthur e o Ribeiro, comentando os principais fundos que vocês comentam aí dos últimos 7 dias. Então, na lista aí dos quase 1000 comentários nessa semana, o RPR11, o Urca, o CSHG Logística, o HGLG11, o Alzirão e o HGRU, a gente já comentou na live dessa semana, na quinta-feira, né? E o único que a gente ainda não comentou nessa última live, mas comentou na live anterior a essa, né, na penúltima semana, que é o VISC11, o Vinci Shopping Center, mas comentários ali, muito sobre aquisição. Para quem não está nada por dentro, o fundo vendeu 3 ativos, mas permanece com participação nesses 3 ativos. Os ativos são Vila Romana, o antigo Iguatemi Floripa, o Iguatemi Bosque e o Ribeirão, né? Então, venda de inferior de 10% para baixo desses fundos, ainda mantém participação neles. Teve muito comentário sobre cap rates, que deveria ser menor, na minha visão está muito adequado. Vai entregar um lucro aí de R$5 por cota, que é equivalente a 6 meses de dividendos e uma valorização aí nessa venda de equivalente a CDI mais 8,5. Então, na minha visão, foi uma boa venda. Esse é o papel da gestão, entregar resultado no bolso do cotista. Mas vai ser colocado dinheiro em outros shoppings inferiores. Mas se fizer dinheiro também com os outros shoppings, também não tem problema, colocando dinheiro no bolso. A proposta desse fundo nunca foi ter ativos high-end, então, e se tivesse vendido 100% da participação, poderia até ter uma discussão, né, em termos disso, mas ele pode exercer direito de preferência para poder aumentar a participação futuramente. Então, o fundo tem essa proposta de gestão com mais alavancagem, tinha uma questão de caixa também para resolver, alguns compromissos com o earnout que foram compromissos ali na venda com performance operacional desses ativos, e aí resolveu um horizonte aí de alavancagem pelo menos até final de 2025, e isso dá um fôlego bem interessante, vai aumentar dividendo, com a queda da Selic as cotas devem dar essa uma valorizada, e valorizando o fundo provavelmente vai vir com emissão para quitar essas alavancagens e conseguir entregar ainda mais resultado para os cotistas. E os fatos relevantes que você perdeu nessa semana, o primeiro fato relevante foi do MXRF11, o fundo dos influencers aí, com emissão de 500 milhões, o preço da emissão está em 10,06, mais 3% de taxa, chegando aí 10,36. O encerramento do período de direito de preferência vai ser no dia 11/7 e a cota atual está em 10,78. Muitos me perguntam se devem participar. Minha visão é que o fundo está caro, tem oportunidades melhores aí na mesa, principalmente para fundos de papel. Então, acho que não tem muita opinião sobre um fundo que eu acho que tem outras melhores oportunidades na mesa. Já sobre o Urca, o RPR11 também vai vir com emissão, com uma monta também de aproximadamente 520 milhões. E a polêmica está no preço, né, dessa cota que vai sair e também na taxa. a taxa está em torno de R$ 5,50 e pelo preço da emissão que está saindo também, essa emissão não é para nós pobres mortais, né? Sobre o RBVA11,
teve sim duas vendas de duas agências ali. Para quem não conhece, o RBVA é um fundo focado em renda urbana, mas ainda possui uma maior parte de agências bancárias. Vendeu esses dois imóveis que estão locados para a Caixa Econômica e essa venda vai gerar um bom retorno aí de 2,4 milhões de lucro, que é equivalente a aproximadamente 20 centavos, 21 centavos por cota. E essa venda aí vai representar um ganho em relação ao custo de aquisição segundo a gestão de 32% e quase 60% acima do laudo de avaliação. Vem essa puxada forte aí em termos de valorização na cota do RBVA. Eu acho que a gestão ali está nesse trabalho de reciclagem do portfólio já faz um tempo e está meio travada por causa do mercado. E essas cotas valorizando também, espero que valorizem e que o fundo consiga emitir novas cotas e diluir o risco do portfólio que está mais em um segmento único, que é o de agências bancárias. Já o SARI 11, um fundo que tem o WT Morumbi como um dos ativos do fundo, notificou a devolução grande aí de 3 mil metros quadrados. Acredito que a empresa mencionada seja a Tegra Incorporadora. E o fundo comentou que não deve ter um impacto financeiro por conta, provavelmente, de multa até junho de 2024. Então, o fundo vai ter até essa data para recompor essa realocação, né, dessa área, e se não houver essa realocação, pode ter um impacto aí de até 6 centavos por cota no dividendo. Com essa vacância, o fundo pode atingir aí valores próximos de 20%, que é até relativamente baixo aí, pensando na região. Então é um ativo bom, na minha visão deve reocupar, né, essa área e o fundo não ter esse grande impacto aí, então tem bastante tempo para trabalhar, quase um ano, então vamos ver os próximos passos da gestão nessa realocação. E o último fato relevante não foi um fato relevante, foi um comunicado ao mercado, mas eu trouxe aqui para você porque eu achei muito interessante. Foi do Bresco, o BRSO11, que ele comunicou aí em decorrência aí o desempenho operacional do fundo, né, os eventos que foram mais recentes, né, de questões de multas, de acordos judiciais que o fundo realizou, eles mencionaram uma nova expectativa, um novo guidance, né, chamado guidance de rendimentos no patamar de 0,87 centavos, né, de distribuição. Eu penso assim que é uma excelente prática a ser replicada por todas as outras gestoras, mas também que essa prática também valha para os dois lados, né? Quando houver uma previsão clara aí de queda dos dividendos, a gestão não simplesmente anunciar aí um mês, 2 meses antes, anunciar que não vai pagar ou vai reduzir significantemente os dividendos. Então, que ela antecipe isso com dando alguns cenários, né, de possíveis quedas, não só quando o anúncio é para cima. Então, fica aí o puxão de orelha para todas as gestoras, para os gestores que acompanham o FIS e Finanças, para que eles ajudem também os analistas a fazer esse check aí com as previsões que eles fazem nas planilhas deles também. E se você chegou até aqui, eu acho que a gente já merece o seu like. Se você ainda não deixou, essa é a única forma do Clube FI crescer, continuar alcançando novos investidores, né, de fundos imobiliários, porque nós somos o único canal grande e independente. Então todos os outros aí estão ligados a um grande grupo. Nós não somos aí ligados a nenhum grupo, não temos nenhum pai rico. Então já deixa o seu like, veja se você já é inscrito no canal, se o sininho está acionado. Então, vamos para o nosso quadro Perguntas e Respostas. A primeira pergunta é do WD Gomes. Ele colocou aqui que tirou para ler ali o domingo para analisar o relatório que eu fiz do valuation relativo, né? Ele pede para eu falar sobre a página 10, sobre o gráfico de risco-retorno. E ele também fez uma segunda aqui, falou que tem como temos um gráfico do IFIX de PCA mais 6 dos últimos anos. O gráfico de risco-retorno ele mede basicamente a volatilidade das cotas versus o retorno apurado naquele período. Então, esse risco, na verdade, ele é muito mais dimensionado pela volatilidade das cotas, né? O quanto que elas vão para cima ou para baixo, ele mede esses deltas e um fundo provavelmente que tenha um retorno muito grande, se a volatilidade for muito grande, ele vai trazer aquela bolinha um pouco mais para o meio, né? Um pouco mais para cima do risco. Então, e aí você vê que as questões dos títulos públicos ali, tanto o CDI acumulado está ali embaixo, porque não tem
a volatilidade é mínima. Então, essa é a questão do gráfico ali da página 10 do risco-retorno. Sobre a sua pergunta, essa questão do IPCA mais 6 nos últimos anos, se a gente pegar, sei lá, dos últimos 3 anos, eu acho que aí comparar ali IFIX, eu acho uma comparação bem injusta, porque a gente teve um cenário muito adverso de 2019 para cá, mas se você comenta aqui se você ainda quer esse gráfico que eu coloco aqui, mas lembrando aqui que eu não acho ele nada justo colocar IPCA mais 6, colocar IPCA mais 6 desde o 2010, o IPCA mais 6 vence o IFIX, com certeza vai vencer, mas quero ver você achar um título que pague IPCA mais 6, que você consiga todo ano ali colocar IPCA mais 6, então se isso é impraticável, eu acho que não vale muito a comparação. E a terceira pessoa que perguntou aqui, que todo mundo estava aproveitando, mandando 1, 2, 3 perguntinhas na sequência, foi o MVP 9605. Ele fala aqui, fala sobre Tord, existe a possibilidade de voltar à base 10? Bom, esse fundo eu não faz parte da minha cobertura, nem ele no Tord, nem Versalhes, nem o Deva, nem o próprio Hectare. Eu acho que se pode voltar a R$10, ele pode voltar, mas na minha visão, o tempo que isso pode levar pode ser um tempo que não vale a pena esse tipo de carrego. Mas falar sobre o fundo em si, eu não faço cobertura desse tipo de fundo, eu não gosto de fundos que tem muita concentração em um tipo de segmento, ainda mais esse de multipropriedade ou loteamento. Então, eu prefiro cobrir os fundos que eu gosto, tá? Olhando, levar o meu tempo mais nesses ativos high grade, mas nesses ativos que, na minha visão, vale muito mais o estudo e acompanhamento do que esses fundos, mas respeito os outros analistas também que fazem a cobertura do Tord. E o Henry 9289 mandou aqui 4 perguntas, vou passar bem rapidinho por elas. Tem auditoria em FIIs como há em empresas abertas? Sim, normalmente o processo de auditoria em fundos imobiliários ocorre pós a valoração deles, que é feito através de uma empresa competente e especialista naquele segmento, por exemplo, de lajes corporativas, vai ter um avaliador que vai fazer essa avaliação e por trás tem essa empresa que faz, a empresa que o avaliador trabalha, ela é certificada, faz esse valuation com base em diversas normas existentes. Esse valuation é entregue, o fundo é marcado, o VP, e há uma auditoria em cima desse valuation. Assim, e também os fundos eles incorrem em balanços, esses balanços também são auditados. Então é um pouco diferente, porque é muito mais focado no ativo, né, do que na empresa, que tem muitas outras nuances operacionais, mas também tem valuation, sim, tem valuation, também tem auditoria, sim. Sobre o gráfico do risco-retorno dos últimos 3 anos, ele que você pede aqui, sim, dá para gerar, mas novamente, a gente pegar cenário de IPCA mais 6, risco-retorno dos últimos 3 anos, em cenário que foi muito depreciado por questões muito atípicas, eu acho que não vale muito a análise. Eu nunca pego esse tipo de horizonte muito curto e tento colocar uma lupa em cima, que você pode tacar a lupa na formiga e o elefante ali tá passando do seu lado. E aí a sua terceira pergunta sobre se os comentários são extraídos ali do Twitter, não. Eu pego os comentários e perguntas que vocês mandam direto do último vídeo que eu posto, então esse programa aqui ele sai no domingo, então com o fechamento da semana, provavelmente a gente vai passar a semana inteira, as pessoas vão comentar e eu vou pegar na próxima, ali entre sexta e sábado eu pego essas perguntas, junto a ela e respondo para o programa de domingo. E aí sobre o seu último ponto que você não conseguiu ler os slides do valuation relativo, esse relatório, ele é essa parte do valuation relativo é parte de um relatório maior que é o de panorama mensal. E nós faremos esse acompanhamento mensalmente. E a ideia de trazer esse relatório para o vídeo foi só para falar exatamente do valuation relativo. Eu fiz aquela passei bem por cima na parte inicial, mas se você quer conferir os nossos relatórios, eu vou colocar o caminho aqui e faça parte do Clube FI, né? Seja um assinante e confira não só esse relatório, como as carteiras recomendadas e todos os outros relatórios. E a última pergunta foi, na verdade, um puxão de orelha. O Henrique Pérez 5459 fala: Danilo, facilita a nossa vida. Sempre que você apresentar alguma coisa que seja dentro do Clube FI, seria bastante proveitoso se mostrassem o caminho até chegar no relatório. O Ribeiro sempre faz isso.
O Ribeiro, ele é professor há mais tempo, eu tô aprendendo ainda esse negócio, mas vou ensinar aqui a vocês também a achar o meu relatório e todas as outras nuances aí, principalmente no nosso curso, né? Então, onde que você acha os nossos relatórios? É muito fácil, só você clicar aqui em produtos e serviços, né? Ele vai aparecer essa casinha para baixo e quando aparecer esse drop-down aqui, você vai em relatórios de análise. Clicando no relatório de análise, já vai abrir os relatórios do Clube FI e dos nossos parceiros. Selecionando aqui o Clube FI, já vai estar aqui, ó, com a cobertura semanal que a gente soltou nessa semana e o panorama do mercado de FIIs, que é o relatório que o pessoal tanto gostou. A gente teve ali quase 50 comentários positivos sobre o relatório, e aqui você nem precisa baixar ele, você pode colocar, ou se você quiser baixar, é só clicar aqui e baixar ele, mas você pode ver direto já na sua tela aqui, ó, fica bem aberto, então fica muito, muito, muito fácil achar os nossos relatórios dentro do Clube FI. E eu vou ficando por aqui, por favor, se você não curtiu, não se esqueça de deixar e curtir o vídeo. Até o próximo Fiz e Finanças, um grande abraço e tchau, tchau.